Bom, Dani, agora a gente vai apresentar nosso projeto. Eu vou começar a apresentar os importes. Bom, no FMT, ele é um pacote padrão para formatar strings, saída e entrada. Logo abaixo, o log, ele é utilizado para registrar mensagens de log. O OS, ele fornece funcionalidades para interagir com o sistema operacional. O OS/Signal permite lidar com sinais do sistema operacional, como interrupção e terminação. O Syscall fornece constantes variáveis e estrutura para chamada de sistema de baixo nível. Logo abaixo temos do GitHub o Gin, que é um pacote que ele é um framework web usado para roteamento HTTP e criação de APIs em Go. Logo abaixo, o UUID ele oferece funções para a geração de identificadores únicos. O GORM ele é um ORM que facilita a interação com banco de dados relacionais em Go. O SQLite, esta importação com underline inicializa implicitamente o pacote modernic.org/SQLite. Este é um driver do SQLite usado pelo GORM para interagir com bancos de dados SQLite em Go. Bom, essas importações elas são utilizadas para facilitar o desenvolvimento do aplicativo, oferecendo recursos como roteamento HTTP, gerações de UUIDs, ORM para banco de dados e um driver SQLite para interação com banco de dados SQLite. Eles ajudam a simplificar o desenvolvimento de aplicativos web em Go ou oferecer funcionalidades essenciais para lidar com diferentes aspectos, desde as gestões de rotas até a persistência de dados. Bom, essa é a minha parte, Dani. Eu agradeço pela atenção. Bom dia, boa tarde e boa noite, depende da hora que você estiver vendo isso, Dani. Eu vim aqui para falar um pouco da estrutura, de como funciona a estrutura do nosso API. A estrutura principal da nossa API é a person, o qual vai receber ID, nome e address, que seria endereço, cidade e o telefone, e vai armazenar esses dados num banco de dados que está sendo configurado dentro da função main. Depois o Victor vai explicar um pouco melhor. Mas o gorm.open, ele basicamente ele abre uma conexão com o banco de dados SQLite e ele utiliza o pacote GoORM para uma ORM em Go e ele vai abrir um coisa chamado teste.db. Deixa eu dar aqui só para mostrar. Depois vai ter a demonstração certinha do código funcionando. Enquanto ele executa, opa, já executou. E aqui nós temos a pasta do nosso servidor. E eu também vou falar um pouco sobre um segundo parâmetro dentro daqui, dentro do nosso RM, que é o test.db, def.db close. Isso aqui def.db close, ele adia o fechamento da conexão com o banco de dados até que a função main seja concluída. Isso garante que a conexão com seja fechada antes de você fechar o aplicativo ou a página em si, garantindo que seu PC não sofra após você fechar o programa. E ele também faz a migração automática, o GORM, ou GoRM, como você quiser chamar, ele também realiza a migração automática do esquema do banco de dados. Aqui. E para continuar nosso assunto, vou falar também do framework do roteador GIN, que a gente inicializa o roteador GIN com as configurações padrão e com isso a gente faz definições dos endpoints. Depois vai ter explicação certinha que cada endpoint faz. Mas essa configuração do GIN, ela é basicamente como o roteador vai determinar as requisições HTTP. E como elas serão tratadas em relação às operações do CRUD do person.
Ele associa uma ação específica a cada endpoint também. Isso é a minha parte. Muito obrigado. Bom dia, Dani. Boa tarde, boa noite. Não sei bem qual horário você está vendo, mas vamos lá. Hoje eu vou estar aqui apresentando para você a parte do main.go. Meu nome é Vitor e vamos começar. Bom, aqui na função main, a conexão com o banco de dados SQLite é inicializada, garantindo que o programa tenha acesso aos dados persistentes. E a migração do esquema é crucial para criar as tabelas necessárias no banco de dados, que isso garante que a estrutura definida na aplicação corresponda às estruturas do banco de dados. Descendo um pouco aqui para baixo, a gente tem os endpoints, que ao configurar os endpoints para manipulação de pessoas utilizando o framework GIN, o programa define como os clientes podem interagir com a API. Isso inclui operações como obter todas as pessoas, obter uma pessoa por ID, criar uma nova pessoa, atualizar dados de uma pessoa existente ou até mesmo excluir o dado dela. Aqui a gente pode ver aqui, ó, cada uma delas, e lá embaixo a gente tem a definição, ó, excluir, atualizar, aí aqui tem o código de cada uma, criar a pessoa, não só isso também, mas aqui a gente também tem a captura dos sinais do sistema operacional. O que seria elas, né? A configuração do canal para capturar sinais do sistema operacional, ela consiste como? Com o singit, não sei bem se é assim que pronuncia, mas ela constitui com o singit, que é esse carinha aqui, e com o singterm, que é esse aqui, que seria o sinal de interrupção e o sinal de terminação. Isso permite que o programa seja encerrado de maneira grácil. O que isso significa? Que ao receber esses sinais, o programa tem a oportunidade de realizar tarefas de encerramento antes de finalizar a execução. Nesse caso, o programa imprime, encerrando o programa, antes de encerrar. Ele ainda está rodando, mas aí para a pessoa já vai printar aqui, ó, encerrando o programa no meio da finalização, antes de finalizar totalmente. E aqui a gente tem também o Goroutine. Vou falar Goroutine para ficar mais versátil, mas eu não sei bem ao certo como se pronuncia, não. Mas ao iniciar um servidor web em uma Goroutine, o programa garante que a execução do servidor não bloqueará outras partes do código. Ou seja, isso permite que o programa continue aguardando sinais do sistema operacional enquanto o servidor web está em execução, possibilitando uma interrupção adequada quando necessário. Então, ele ajuda a deixar, vamos dizer assim, mais fluido na questão do encerramento. Mas, assim, no geral, em resumo mesmo, a função main realiza uma série de tarefas que é essencial para o funcionamento adequado do programa, desde da configuração de banco de dados, os endpoints da API, até a gestão de sinais do sistema operacional, como a gente tem aqui, para ter uma saída mais controlada, vamos dizer assim. Mas no geral é isso, a função main é muito importante para o código funcionar adequadamente. E essa foi a minha parte, Dani. Espero que tenha gostado. E é isso daí. Boa noite. Vou dar os detalhes essenciais sobre as funções que lidam com as requisições HTTP, os endpoints, né, do nosso servidor web. Vamos começar com getPeople. Essa função ela permite a recuperação de todas as pessoas armazenadas no banco de dados, retornando esses dados de forma organizada em um formato JSON, né? Aqui a gente tem uma variável que ela vai ser do tipo person, né? É um array. Caso ocorra um erro que não encontre as pessoas, ele printa um erro, né? Caso ele ache, ele retorna o objeto.
Também temos o getPerson. Essa função oferece a capacidade de obter informações detalhadas sobre uma única pessoa específica, identificada pelo seu ID no banco de dados e trazendo todas as suas informações. Aqui ele recupera o ID passado por parâmetro, né, na requisição. Cria uma variável do tipo person, né? Caso ele não encontre no banco de dados, ele gera um erro. E caso a pessoa seja encontrada, ele só retorna o objeto. O createPerson ele é responsável por criar uma nova entrada no banco de dados, utilizando os dados fornecidos no corpo da requisição JSON. E ele também gera o ID, né, automaticamente para garantir que cada pessoa tenha um identificador único. E temos o updatePerson. Ao fornecer o ID de uma pessoa na URL, né, e os dados atualizados no corpo da requisição JSON, podemos eficientemente modificar informações existentes no banco de dados, mantendo a consistência dos registros, né? E finalmente temos o deletePerson. Essa função ele simplifica o processo de exclusão de uma pessoa específica com base no ID passado na requisição, né, como parâmetro. E agora eu vou demonstrar cada uma das requisições na prática. Bom, vamos iniciar aqui com a primeira função, que é a getPeople. Ela vai recuperar todas as pessoas que estão no banco de dados. E a gente só precisa usar o endpoint aqui, o /people. Agora a gente vai mostrar aqui a função getPerson. E ela usa esse endpoint aqui, que é o /people, o ID da pessoa que a gente deseja recuperar. Agora indo para a função createPerson, né? A gente vai usar o endpoint aqui /people, né? Agora a gente vai para a função createPerson, que vai criar no banco de dados uma pessoa, né, com as suas informações, usando esse endpoint aqui, o /people. E a gente vai passar um JSON, basicamente com um nome, o endereço, a cidade e o telefone da pessoa. Bom, no caso da função updatePerson, que a gente vai atualizar os dados aqui de uma pessoa, a gente usa o endpoint /people, o ID da pessoa que a gente vai fazer essa atualização. Bom, e por fim, a gente vai mostrar aqui a última função, que é a deletePerson, que vai deletar uma pessoa do banco de dados. E a gente usa esse endpoint aqui, que é o /people, o ID da pessoa. Bom, e é isso.